Por estar de volta depois de um período de férias, naturalmente um período também importante para repor as energias, e agora estamos dando início à nova etapa do nosso curso teológico, iniciando a partir de agora a nossa turma de curso médio em teologia. Dou as boas-vindas a todos os alunos que aqui presencialmente estão, dou as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando agora ao vivo pela transmissão. Pode já fazer algum comentário, dar aí um amém, a paz do Senhor, e a todos que estarão assistindo em um momento futuro. Nosso desejo também é que esta aula seja abençoadora e edificante para a sua vida. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos fazer uma oração e depois, então, dar por oficialmente iniciada a nossa aula dessa noite. Primeira aula, aula inaugural, aula de apresentação do curso médio em Teologia da Escola Teológica Shema. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós damos graças ao Teu nome na noite deste dia, porque mais uma vez, em virtude da Tua bondade, graça, misericórdia sem fim, podemos nos reunir para estudar e aprender ainda mais a Tua palavra. Ó Deus, eu Te louvo, Te exalto, Te glorifico pela vida de cada aluno da Escola Teológica Shema. Alunos, ó Pai, que têm depositado confiança na seriedade, na integridade e também, ó Pai, na qualidade do trabalho, do serviço, do ministério que temos exercido, para a glória do Teu nome e edificação da Tua igreja. Que cada aluno seja abençoado de uma forma rica, poderosa, que o nosso conhecimento seja acrescentado, que a nossa vida espiritual seja edificada e que através da nossa vida e da qualificação que haveremos de adquirir ao longo desse curso, nós possamos Te servir melhor, dar mais resultado no que tange, ó Pai, o que fazemos em prol do Teu reino, e o Teu nome siga sendo cada vez mais e mais glorificado por intermédio de cada um de nós. Peço a Tua bênção, tanto para os alunos que aqui presencialmente estão, quanto para todos que agora, diante de uma tela, de um celular, um tablet, ou uma TV, ou qualquer outro meio de transmissão dessa aula, possa estar nos acompanhando. Que a bênção do Senhor também esteja sobre a vida de cada um deles. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, irmãos. Nós vamos passar aqui alguns slides, já para deixar. Antes de tudo aqui, só fazer um importante anúncio aqui, né? Lembrar os irmãos aí no período de aula, desligar o celular ou pelo menos deixá-lo no modo silencioso para evitar aquele constrangimento de repente o celular tocar aí, fazer aquele barulho que atrapalha, né? Os irmãos, enfim. Aí só lembrando, dê uma verificada aí se o celular já está pronto e nós vamos adiante. Como disse, hoje nós não teremos propriamente uma aula em que já começaremos a discorrer no material, né, do nosso curso médio, na primeira aula. Hoje é uma aula de apresentação. Nós chamamos de aula inaugural de apresentação, onde nós vamos explicar tudo sobre o curso. Nós vamos explicar aí acerca da duração do curso, a questão das avaliações, as disciplinas que serão estudadas, questão dos valores, forma de pagamento, enfim, e demais outras informações também, e mensagens aqui de incentivo, estímulo espiritual a todos os irmãos. E é importante também para aqueles que nos acompanham online, que ficam sempre numa dúvida de como proceder em relação ao curso à distância. Então, a aula de hoje, nós a tomaremos como uma aula de apresentação. Mas nessa aula a gente traz muita informação que são de preciosa edificação, importância para a nossa edificação. Então, primeira coisa é nós entendermos que estudar a teologia nos ajuda a alcançar novos níveis de conhecimento. O que você está fazendo aqui hoje, os que estão continuando, já fizeram o curso básico, estão dando um passo a mais, estão subindo em nível de conhecimento, e temos alguns irmãos que a condição é
um pouco diferenciada. Nós vamos depois também explicar como proceder nesse quesito, que ainda não fizeram nenhum curso, estão ingressando agora. Nós vamos dar os detalhes da melhor forma de proceder para ter aí uma melhor qualidade no seu ensino, mas de qualquer forma, o que está acontecendo é que nós estamos empenhados em alcançar novos níveis de conhecimento. O que eu vou falar aqui eu já falei em outras aulas, mas a fim de que todos estejam inteirados do assunto, eu quero dizer aos irmãos que existem vários níveis de conhecimento, mas eu vou usar, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo. E usando a vida do apóstolo Paulo, e aquilo que ele mesmo discorreu sobre a sua vida de conhecimento, de desenvolvimento na revelação de Deus, nós vamos aqui trazer a aplicação de pelo menos 3 níveis de conhecimento que são percebidos na vida do apóstolo Paulo. O primeiro nível de conhecimento é o nível que nós chamamos de conhecimento herdado. E aí nós vamos fazer menção de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Aliás, que os irmãos não devem deixar de trazer a Bíblia, hein? Um caderno para anotação, caneta, embora que haja espaço também no nosso material didático, mas fica como sugestão, se você gosta de anotar. Outro sim também, embora o celular não seja desejável para usar durante a aula, aí, zapeando, entrando em rede social, mas se quiser usá-lo para tirar foto de alguma imagem que você queira depois com calma digerir, tudo bem, não tem nenhum problema, pode fazê-lo também. Então, o primeiro nível é o chamado conhecimento herdado. Depois nós vamos lê-lo. O segundo nível é o chamado conhecimento pesquisado. Aliás, vamos por parte. Deixa eu explicar um por um. O 22:3 de Atos dos Apóstolos, se a sua Bíblia já estiver aberta, o que nele está registrado é o seguinte: Paulo diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, Paulo, ele dá uma descrição dos primeiros passos da sua formação no que tange o aprendizado das Sagradas Escrituras. Se tratando de Paulo, estamos falando da lei. Ele foi instruído na lei de Moisés, que nós chamamos de Torá, e todo o Antigo Testamento, os quais os judeus chamam de Tanakh. Os detalhes aqui depois a gente explica. Então, Paulo está dizendo que ele teve um mestre, ele teve um professor, ele teve um rabino, diga-se de passagem, um dos melhores de todos os tempos. Seu nome era Gamaliel. Ele era oriundo da família de Hilel. Hilel, por sua vez, um dos mais sábios rabinos de toda a história de Israel. Hilel é um antecessor do Gamaliel, e o Paulo diz que ele foi um dos melhores alunos do Gamaliel, aprendeu aos seus pés. Significa dizer, uma linguagem figurada, que ele não deixava passar nada que o Gamaliel estava ali ensinando, orientando. Esse nível de conhecimento é chamado herdado, porque ele lida com aquilo que nós recebemos como herança. É um conhecimento que passa de outro para nós. É uma herança, alguém deixa para você, alguém transmite para você, alguém transfere para você. Então você recebeu de alguém, isso é um nível de conhecimento, o herdado. O segundo nível já está ali, é o conhecimento, qual é o nome dele? Pesquisado. Já abriu aí na referência bíblica, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, seu capítulo 4, aqui o versículo de número 13. Paulo está escrevendo a Timóteo e ele faz o seguinte pedido ao seu pupilo Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. E aí ele acrescenta, vou até colocar aqui, e os livros, principalmente os pergaminhos.
Dê uma olhada aqui, ó. Pergaminho. O que era o pergaminho? Pergaminho era a Bíblia judaica. Os livros seriam outras obras literárias. Pergaminho, lembra os rolos? Você já deve ter visto alguma imagem, eram os pergaminhos. Na antiguidade, eles não tinham a Bíblia como temos, no formato de livros, não é? Era em formato de rolos, pergaminhos. E Paulo está dizendo, traga os livros, como nós temos livros teológicos, comentários bíblicos. No caso deles, eles tinham a Mishnah, Talmud. São livros que ajudavam a entender a lei judaica, comentários da lei judaica. E Paulo está dizendo, traga, Timóteo, quando vir, não esqueça de trazer a capa, porque eu estou numa prisão fria, úmida, fétida, em Roma, que faz muito frio no inverno, e aqui era inverno, e ele precisava da capa para se aquecer, se proteger do inverno. Mas olha o pedido que ele faz, traga os livros e os pergaminhos. Você sabe muito bem que a segunda epístola escrita por Paulo a Timóteo foi o seu último livro, sua última carta. Inclusive nela ele mesmo se despede da vida. Não tinha qualquer expectativa, Deus já havia lhe revelado, de que ele sairia daquela prisão e tornaria a viver mais algum tempo. Não. Ele chega a ponto de dizer, eu já estou sendo oferecido como libação. Isso é uma expressão eufêmica que significa minha vida está indo embora. Acabei minha carreira, guardei a coroa, ou melhor, guardei a fé, né? Já acabei a minha carreira, estou aguardando a coroa da vida. Então ele tinha plena consciência de que não sairia daquela prisão, mas morreria nela. Então preste bem atenção nisso aqui, esse detalhe, esse pano de fundo que eu estou lhe dando. Paulo está dizendo, Timóteo, a qualquer momento eu posso morrer. Estou consciente disso. Não é uma mensagem assim para causar comoção, não é para provocar emocionalismo, não. É a realidade, é fato. Eu vou morrer a qualquer momento. Porém, ainda não morri. Então, se eu ainda não morri, por que não aprender um pouco mais? Traga os livros, traga os pergaminhos. Se eu viver mais 2 dias, eu quero aprender mais alguma coisa nesses próximos 2 dias de vida. Se eu viver mais 5 dias, 5 meses, eu quero crescer um pouco mais. Irmão, estou falando do apóstolo Paulo, última carta. Já tinha ido ao 3º céu. Alguém aqui já foi lá no 3º céu? Já escreveu alguma carta inspirada? Pois é, estou falando do apóstolo Paulo. Já foi lá, já escreveu cartas, Jesus apareceu para ele, Jesus ensinou ele como deveria ministrar-se. Ele não aprendeu de Pedro, de Tiago, de João. Eu recebi do Senhor, o Senhor me ensinou. Na noite, enfim, isso aqui eu vou falar depois, já esse ponto, estou até me antecipando. Mas fato é que ele está dizendo, eu quero os livros, eu quero os pergaminhos, eu quero aprender mais. Conhecimento pesquisado. É o conhecimento em que você vai atrás. Você pega a sua Bíblia, você adquire os livros, os materiais, você se debruça, você se esforça, você se dedica. Perceba o primeiro nível, herdado. Alguém entrega para você. O Gamaliel falando e o Paulo como? Sentado lá nos pés dele. E ele só manda mais. É o herdado. O pesquisado agora é você que entra madrugada, noite adentro, de manhã, de tarde, pega um livro, pega outro, pega a Bíblia. Esse aqui já é um nível mais profundo, naturalmente. O 3º nível é o conhecimento. Por favor, tem bastante gente aqui para pouco barulho. Conhecimento revelado. Eu já estava até me antecipando em relação a ele, exatamente a primeira epístola aos Coríntios, famoso texto da ceia do Senhor, capítulo de número 11, versículo de número 23, segunda-feira que passou agora, tivemos ceia em nossa igreja, e esse texto mais uma vez foi lido. Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, semelhantemente, enfim, o texto segue, os irmãos conhecem. Mas eu chamo a atenção para o seguinte, vamos lá, pensa comigo aí. Aonde Paulo estava na noite em que Jesus foi traído? Ainda bem que ninguém sabe, porque eu também não sei. Se você soubesse, eu ia ficar aqui bem numa situação complicada.
Ninguém sabe, é óbvio que ninguém sabe onde Paulo estava. Eu sei aonde ele não estava. Ele não estava lá. Ele não fazia parte do grupo dos 12. Ele não fazia parte do colégio apostólico. Todos vocês sabem que Paulo se converte lá no caminho de Damasco, depois Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, o Espírito desceu, Pentecoste, a igreja começa a avançar, e lá na frente é que Paulo vai se converter. Então, obviamente, quando Jesus foi traído, na noite de quinta-feira, morto, crucificado na sexta, naquela quinta-feira em que ele estabeleceu a ceia, Paulo não estava lá naquele cenáculo, em que Jesus deu a orientação aos 12 de como deveriam se comportar quando fossem ministrar a ceia do Senhor, a qual, repito, ali ele estava estabelecendo. Talvez vocês já tenham lido na Bíblia que Paulo, depois de convertido, ele buscou os apóstolos em Jerusalém, mas por questões que eu não quero entrar no mérito aqui, ele não teve uma boa receptividade. Os apóstolos não receberam bem no começo, não. Paulo teve muita dificuldade de entrar naquele círculo fechado, chamariam hoje de panelinha. Ele não teve acesso. Poucos quiseram dar qualquer tipo de confiança a ele. Ele precisou se isolar um tempo na Arábia, depois retorna para sua terra de origem, Tarso. Lá fica em torno de 9 a 10 anos. O total, até dar início ao seu ministério em Atos 13, foram entre 13 e 14 anos de anonimato da conversão até o início do seu ministério missionário, primeira viagem, segunda, terceira, etc. Em suma, os apóstolos do Senhor Jesus, que estavam no cenáculo na noite em que Jesus foi traído, não quiseram dizer a Paulo o que ali aconteceu. Não quiseram instruir a Paulo como ele deveria proceder quando, por ocasião de suas viagens, inaugurasse igrejas, abrisse trabalhos, como ele deveria ensinar os novos presbíteros, bispos, o que, por sua vez, também deveriam fazer em se tratando da ceia. Então, o que acontece com ele? O texto diz, o próprio Senhor Jesus vai a Paulo e começa a dizer, Paulo, você sabe o que aconteceu na noite que eu fui traído? Paulo, não estava lá e ninguém quer me dizer, fica tranquilo, eu vou lhe dizer, na noite que eu fui traído, eu tomei o pão, eu parti, eu disse, tomai e comer, isto é o meu corpo, e Paulo foi anotando. Isso aqui é conhecimento revelado. Isso daí, é que vem lá de cima. O herdado alguém entrega para você. O pesquisado, você vai atrás dos livros, pergaminhos, pode ser até num canal do YouTube, de preferência da Escola Teológica Shema, conteúdo é bom, aprovado, mas enfim, você vai atrás de conteúdo para pesquisar, para aprender, para crescer, e o nível mais elevado é o revelado, é aquele que você busca em oração, em consagração, em jejum, em súplica, e Deus, Ele te revela, Ele te dá. Não estou falando de uma revelação tal qual dos tempos bíblicos inspirado, mas claro, hoje ainda existem níveis de revelação da parte de Deus, uma mensagem, uma pregação, uma aplicação, ou mesmo um dom espiritual da revelação, que é bíblico. Isso é um outro nível de conhecimento. E aí, irmãos, eu chamo sua atenção para essa questão. Para mim aqui, eu fiz questão e faço sempre questão de homenagear, como um exemplo pessoal que eu tive de conhecimento herdado. Quem conheceu? Muito bem, quase todos conheceram. Pastor Joel Machado, que viveu entre 1949 até julho de 2022. Aprendi muito também aos pés do Gamaliel, posso assim dizer, né? Muito do material que utilizo, ele me deu, me entregou. Falou, usa, quando você for dar suas aulas no seu curso. Falei, pastor, mas esse é o seu material. Ele falou, não, mas é para levar adiante mesmo, não pode ficar retido não, você tem que ir para frente. E ele me dava materiais, livros, CDs, né, DVDs. Algumas vezes me chamou na igreja dele para ficar lá na igreja. Só eu e ele, uma vez foi minha esposa também, dando aula de grego, assim, pessoalmente. Só eu e ele ali dando aula de grego na casa dele. E é claro, como Paulo aos pés de Gamaliel, eu tive esse privilégio também de receber esse conhecimento herdado. Ele foi me entregando e eu fui recebendo, guardando com carinho e usando da melhor forma para a glória de Deus e de forma também a honrar o mestre que confiou, né, em mim para esse ministério. Então, esse é um exemplo. Exemplo pessoal, agora, de conhecimento pesquisado. Aliás, por sinal, hoje, entre ontem e hoje, a gente deu uma mexida lá em casa,
Essa é foto aqui do meu acervo, né, o nosso. Minha esposa e eu não tirei foto dos livros, dos comentários bíblicos, livro de teologia sistemática, só os livros de teologia sistemática são quase 10, comentários bíblicos são muitos, mas aqui são bíblias. Se eu não me engano, já estão na conta de 38 bíblias. Então, Torá, aqui, a Bíblia da mulher, naturalmente não é minha, mas eu uso de vez em quando também. Entre tantas outras Bíblias aqui, Peshita, né? Muita palavra em aramaico, em outras Bíblias, Bíblia de Jerusalém aqui, ó, edição católica, tem também, entre tantas outras. Irmão, isso aqui dá trabalho, pesquisar, ler, vai numa versão, revista corrigida, atualizada, NVI, King James, Nova Almeida atualizada, e por aí vai, até você chegar no melhor entendimento do texto que você está pesquisando para aprender. Então, perceba, o conhecimento herdado, em certa medida, é simples adquiri-lo. Alguém passa para você. O pesquisado já dá um pouco mais de trabalho. E o próximo aqui, que é o revelado, claro, né? Esse aqui, ó, não tem foto, né? Esse aqui é o momento da oração, da busca, da súplica, do clamor. Deus, me ajuda a entender, abre meu entendimento. Pega esse cidadão cuja mente foi deteriorada pelo pecado, está tão claro aqui, mas eu não entendo, me ajuda. E aí Deus vai lá e, de repente, aquilo que estava tão confuso, tão complexo, e aí você, depois de orar, você lê, mas era fácil assim? Deus arrancou assim a escama dos seus olhos. Meu Deus, estava aqui o tempo todo, olha só. Esse aí é o revelado, é quando Deus tira as escamas e a gente alcança esse entendimento, essa compreensão. Então, o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: aqui em sala de aula, todos vocês, naturalmente, vão adquirir conhecimento herdado. Vão ouvir alguma coisa ao longo do curso que vocês poderão reter, guardar e, em algum momento, aplicar à vida pessoal, ou, quem sabe, até transmitir a outros para edificação deles também. Em sala de aula também, você vai receber estímulo para ir em busca de conhecimento pesquisado. Nós sempre vamos estar aqui estimulando, orientando, incentivando, dando dica de livro, de material. Aliás, não posso falar nem muito alto, para quem está lá atrás não ouvir, no final de cada módulo a gente faz até sorteio de livro, tem gente que ganha na faixa e leva para casa aí livro, no final tem Bíblia. Olha só, isso é incentivo. E digo mais, hoje vai ter, tá? Você que veio aí, ó, só 2 deu glória, os que vão poder participar. Aí já aumentou agora o número. Agora já aumentou o número de participantes, né, do sorteio no final. Então, tem o incentivo, a gente vai falar. Você vai pegar uma aula, pastor, aquela aula foi interessante, eu queria me aprofundar mais, entender mais. A gente vai orientar, ó, adquira esse material, vá atrás desse livro, busque esse autor aqui, e você vai entender com mais profundidade. Então, nós vamos incentivar os irmãos. E, obviamente, também em sala de aula, quem já está conosco há algum tempo, sabe aqui esse nível de confronto, que às vezes vem e do jeito que vem, vai, a gente passa adiante, Deus manda e a gente entrega, confronto, para que a gente saia do comodismo e busque em uma vida de comunhão, oração, entrega a Deus, conhecimento revelado. Então, a escola teológica, a gente voltar aqui, né, uma apresentação, ela é importante para nos ajudar a crescer no conhecimento, atingir esses níveis de conhecimento, sair do raso e buscar chegar o mais profundo que for possível. Cada um de nós tem um lugar, estou me referindo aqui em nível de profundidade, conhecimento, que Deus espera que nós cheguemos lá, Ele está nos aguardando e ir até lá. Não vou dizer que todo mundo vai chegar no mesmo, é claro, tem um tratar especial de Deus com cada um, mas definitivamente todos devemos abandonar o comodismo e avançar no crescimento dos níveis de conhecimento. Por falar ainda em níveis de conhecimento, perceba o link que eu vou fazer agora, do nível de conhecimento para o nível de relacionamento com a Bíblia,
que é a nossa principal fonte de conhecimento espiritual, ministerial, pessoal. Aliás, todos nós cristãos dizemos a plenos pulmões que a Bíblia é a nossa regra de quê? Fé e que mais? Fé e prática. Vou te ajudar, hein? Já dando a cola aqui. Eu pergunto de novo, você fala bem forte. Fé e prática. A Bíblia é o nosso livro de... Fé e prática. Os alunos aqui aprendem rápido. Você viu aí, né? O pessoal é bom mesmo. Fé e prática. Significa que a Bíblia, ela é a palavra final, é regra. Ela é a que dá a última palavra no tocante àquilo que eu devo crer, no que eu devo confiar. Isso é fé. Ela é a minha regra de fé. Se a Bíblia diz que algo é verdade, eu tenho que acreditar. Se diz que é mentira, eu tenho... Ah, mas fulano falou, não interessa. A Bíblia é a que dá a última palavra. Ela é a minha regra de fé. Mas é o pregador tal, é o apóstolo, é o bispo, é o arcanjo. Não interessa. A Bíblia, ela é a regra de fé. E que mais? Quem lembra ainda aí, ou já esqueceu? Você tem memória boa também, né? Além de aprender rápido, ainda tem memória boa. Isso é muito bom. Prática. Isso tem a ver com a minha vida sendo colocada em prática. Não é só aquilo que eu creio. A fé é subjetiva. Ela é algo interno, individual. Agora, a vida prática, a vida cotidiana, aquilo que eu creio sendo materializado através daquilo que eu vivo. A Bíblia também determina o meu estilo de vida, como eu me comporto, como eu interajo na família, na sociedade. Então, para eu avançar nos níveis de conhecimento, eu preciso avançar no nível de relacionamento com a Bíblia. E para tal, eu estabeleci aqui uma imagem de um triângulo. Nós vamos ver, ele vai subindo ali, afunilando, como qualquer triângulo, é claro. Sua base aqui, não necessariamente todo triângulo tem a base assim, né, maior, mas enfim, a base dele é maior, ele vai afunilando até chegarmos no topo desse nível de relacionamento. Então, a base é essa aqui, ó, ouvir. É o nível mais básico de relacionamento com a Bíblia. A pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra de Deus. O pregador pregou, o pastor falou, veio em algum trabalho em que a Bíblia foi pregada, de uma forma ou de outra ele ouviu numa rádio, ouviu num culto público na praça, na rua, numa cruzada evangelística, como tivemos aí no fim de semana. Então, nesse nível de relacionamento, nem precisa ser crente para atingir esse nível de relacionamento com a Bíblia. Né? Tem um parente que é crente, que cita um versículo, ele ouve aqui, ali, passa um carro de som, falando da Bíblia e tal. Então, é um nível de relacionamento, é o mais básico de todos eles. O próximo nível de relacionamento, qual é ele? Irmãos, eu vou falar aqui para vocês algo que talvez nem todos acreditem. Mas vocês sabiam que nem todo mundo que ouve a palavra de Deus também lê? Vocês sabiam disso? E agora não estou falando de ímpio, não. Estou falando de crente. Vocês sabiam, irmão? Tem crente que não lê a Bíblia? Tem uns até que diz que foi Deus que revelou a ele que não é para ele ler a Bíblia. Foi no monte e Deus falou, ó, não lê não. Deixa que eu falo com você direto. E ele já saiu de lá alegre, falou, ô glória, não queria ler mesmo. Essas bobagens aí, né? Claro, estou sendo aqui um pouco cômico, mas existe esse tipo de coisa por aí também. Seria, na verdade, cômico se não fosse trágico. Então tem gente, agora estou me referindo, a partir daqui, afunilando bem, dentro da igreja, do campo cristão, evangélico cristão. Tem gente que ouve, mas, e aqui eu não estou me referindo a quem não sabe ler, isso é outra questão. Quem não sabe ler tem a Bíblia em áudio, ouve e tal, busca de alguma forma. Não estou falando de exceções, não, estamos entrando aqui na questão de regra. Não lê, não lê. Ele é totalmente refém daquilo que o outro lhe diz, ele nunca vai lá e lê, mexe na Bíblia e tal. Ele vive nesse nível aqui na base da pirâmide. Só ouve, porém não lê. Próximo nível é este aqui, ó, que os irmãos estão fazendo, que é o estudar. É claro que ele é mais, é um nível mais elevado do que o ler, e naturalmente também do que o ouvir.
Estudar demanda mais atenção, mais esforço. Talvez você tenha que ler mais de uma vez o mesmo versículo, o capítulo. Talvez para entender um capítulo você tem que avançar o capítulo adiante, retroceder o anterior para contextualizar, buscar uma informação de um comentário para compreender o contexto histórico, o contexto literário, etc, etc, para você compreender melhor aquela passagem a qual você está lendo. Então você tem que estudar para entender com mais profundidade. E eu louvo a Deus pelos alunos que aqui presencialmente estão, os que nos acompanham, porque se fizeram isso, dedicam um tempo semanalmente para estar ou diante de uma tela ou pessoalmente aqui, né, na sala de aula. Aqui é uma sala de aula. Significa que vocês estão querendo avançar para esse nível de estudo, de compreensão mais acurada, de compreensão mais profunda das Sagradas Escrituras. Porém, a Bíblia nos convida a avançar ainda em outro nível. Vocês conseguem ler aí? Que nível é esse aqui? Meditar. O salmista, ele inaugura o inário de Israel, que nós chamamos de livro dos Salmos, mas na verdade é um grande inário, e ele é inaugurado com o Salmo de número 1, e os seus primeiros versos, o salmista diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e que também não se assenta à roda dos escarnecedores. E acrescenta ele: antes tem o seu prazer, essa palavra é forte, irmão, prazer, gozo, satisfação, alegrias transbordantes. Aonde é que está o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação? O seu prazer está na lei do Senhor. E ele conclui o versículo 2 dizendo: e na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. Meditar é quando você ouve, você lê, você estuda, mas você tem outras atividades, naturalmente tem, precisa ir ao trabalho, à escola, à faculdade, no comércio, na rua, mas você teve que momentaneamente se afastar do livro, do texto, mas você não conseguiu se afastar da palavra, você ainda está pensando nela, você ainda está, meu Deus, que palavra, que mensagem, aquilo lá está aquecendo ainda dentro de você, você ainda está, como diria, né, de forma aqui popular, ruminando, né, o animal que faz isso, ele vai lá e aquela comida está tão gostosa, você continua, você está meditando, aquilo ali ocupou a sua mente, seu pensamento, você não está mais com os olhos fixos no texto, mas ele saiu daqui, entrou pela sua visão ou audição, e impregnou na sua mente, você está pensando, meditando, e Deus continua falando com você. Que maravilha, tem crente até que sonha com a palavra, isso é maravilhoso, já aconteceu comigo, Deus já me deu mensagem sonhando, irmão, mas não fica preguiçoso, fala: Senhor, amanhã eu vou pregar, o pastor lá me contou que o Senhor deu a ele, ó irmão, já preguei mais de 1.000 sermões, estou falando para você que Deus me deu mais de 1.000, se eu fosse esperar Deus me dar 1.000 toda vez sonhando, mas já aconteceu, de eu ir dormir e eu sonhar que eu estava pregando algo que eu não preguei, e já acordei desesperado, papel e caneta e a mensagem ali, porque eu li alguma coisa e ficou falando comigo. Meditar é esse nível aqui mais elevado. E, finalmente, para chegarmos ao topo da pirâmide, e eu espero que todos possam chegar a esse topo, é o quê? Viver. Um grupo muito grande ouve, nem todos que ouvem leem, nem todos que ouvem leem estudam, nem todos que ouvem leem estudam meditam. E você acredita que tem muita gente que vai até aqui, mas não faz isso aqui, ó? Não vive, não pratica. E agora eu vou falar uma coisa muito sério mesmo, muito sério que eu vou lhe dizer. Nem todos os que ouvem a palavra de Deus vão subir no arrebatamento. Ou você acha que todo mundo que ouviu a palavra de Deus vai subir? Porque ouviu, então vai, o destino eterno dele é o céu, porque ele já ouviu. Nem todos os que leem também terão acesso às moradas eternas. Senhor, mas eu já li uma vez lá o Salmo 91, achei tão bonito, deixei aberto em cima da minha televisão, como é que pode eu não subir?
Nem todos os que estudam, Senhor, eu estudei na escola teológica Shema. Como é que eu não vou subir? Nem todos que estudam. Nem todos os que meditam, nem todos vão subir. Nem todos que ouvem subirão, nem todos que leem subirão, nem todos que estudam subirão, nem todos que meditam subirão, mas ninguém que vive ficará para trás. Ninguém. Vocês têm dúvida sobre essa verdade aqui? Ninguém que pratica a palavra de Deus, que vive segundo a palavra de Deus, ficará para trás. Então, esse nível de conhecimento aqui, que é o topo, é um nível de conhecimento que o próprio Jesus, ele, no final do Sermão do Monte, capítulo 7, versículos 21, 22, se não estou enganado, ele disse, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz o quê? A vontade, vive. Todo aquele que faz, que pratica, que vive de acordo com a vontade, a palavra, a verdade revelada pelo meu Pai, as Escrituras. Jesus está dizendo, não é o fato de dizer Senhor, Senhor, que dará acesso ao céu, mas todo aquele que pratica, que vive em conformidade com a palavra do meu Pai, todos esses subirão. Aí ele vai adiante. Muitos, está lá no texto, não são alguns, não são poucos, palavras de Jesus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos maravilhas. E ouvirão do Senhor Jesus de forma aberta. Ele disse, eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, irmãos, é diferente de pecado. Iniquidade é quando o pecado se torna estilo de vida. Iniquidade é quando o pecado se torna prática recorrente. Pecado, ele pode ser e deve ser só um acidente na vida do cristão. Agora, a iniquidade é quando você transforma o pecado em sua prática cotidiana de vida. Quando você transforma o pecado no seu estilo de vida. Então, Jesus está dizendo, essas pessoas, eu não conheço vocês. Vocês não viviam de acordo com a palavra do meu Pai. Mas vocês viviam de acordo com o pecado. Por isso, iniquidade. Praticavam a iniquidade. E aí, foi até o Isaac que preparou essa arte aqui. Ele me disse que eu falei isso aqui, eu nem lembrava. Eu falei, rapaz, ele falou comigo que eu falei isso, que era bonito. Eu falei, então me manda aí. Realmente eu não lembro, né? Deixa eu passar aqui o slide, Todos que entrarão no reino dos céus dizem, Senhor, Senhor. Mas nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Deu para você entender isso aí? Todo mundo que vai entrar no céu, naturalmente, chama Jesus de Senhor. Senhor, Senhor. Por outro lado, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, o reino dos céus é para quem vive a palavra de Deus, pratica, anda de acordo com ela. Pois bem, vamos avançar, né? Avançando aí no conhecimento da palavra de Deus. Próprio Deus, por intermédio do profeta Oséias, declara de forma peremptória que o povo dele perece. Outra tradução, o meu povo está perecendo, dando até uma conotação de um ato contínuo. Isso faz nos entender que não ficou restrito à época do profeta Oséias, mas ainda pode acontecer nos dias atuais. Pessoas que estão perecendo, morrendo, e aqui espiritualmente, por falta de conhecimento. E é óbvio que está falando de conhecimento da palavra de Deus. Perecer é morrer, morrer espiritualmente, que é o primeiro passo, para depois, a pessoa que morreu espiritualmente, morrendo a morte física, infelizmente terá como destino eterno a morte também eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. E a morte espiritual
ela ocorre quando há negligência com o conhecimento. Quando se há uma repulsa para com o conhecimento. Não há desejo de crescer no conhecimento. Quando há descaso com o conhecimento. Desinteresse com o conhecimento. Veja bem, irmãos, o que eu vou dizer aqui, em hipótese alguma eu poderia generalizar, até porque essas estatísticas que eu vou aqui me utilizar, elas não são registradas, assim, mas eu acredito que vou contar aí com o apoio dos irmãos nessa linha de pensamento. Quem aqui conhece algum desviado, alguém que esteja desviado, afastado, enfim, está fora dos caminhos do Senhor, já fez parte do aprisco, mas está afastado? Quem conhece um desviado aqui? Eu tinha que perguntar o contrário, né? Quem não conhece um desviado? Todo mundo conhece um desviado. Todo mundo conhece um desviado. E a questão é, a enquete ou a estatística que nós poderíamos levantar, repito, não estou e nem vou generalizar, mas, via de regra, a maioria dos desviados não eram frequentadores de escola bíblica dominical e também não eram muito chegados em culto de ensino da palavra de Deus. Se você for atrás de cada um desviado, repito, não generalizo, você pode encontrar alguma exceção, mas via de regra, os desviados, os afastados, não eram assíduos participantes da escola bíblica dominical e nem tampouco participante assíduo de culto de ensinamento da palavra de Deus. Muito provavelmente também nunca se interessaram por uma escola teológica. O quê? Passar 1h30, 2 horas ouvindo um homem falar de Bíblia? Tá doido? E o seriado da Netflix? Que hora que eu vou ver? A maioria dos desviados tinha descaso com a palavra de Deus, desinteresse. Agora, a maioria daqueles que estão firmados, apesar das lutas, as adversidades, porque o próprio Jesus disse, a gente volta lá, o desfecho do Sermão do Monte, ele fala sobre quem construiu a casa na areia e quem construiu a casa na rocha, e deixa claro, tanto para quem construiu a casa na areia, quanto para quem construiu na rocha, para um e para o outro, indistintivamente. Desceu a chuva, correu o rio, soprou o vento, ou seja, a chuva bateu na casa de quem morava na areia, a chuva bateu na casa de quem morava sobre a rocha. O vento bateu na casa de quem edificou na areia, o vento também bateu na casa de quem edificou na rocha. Os rios vieram com ímpeto sobre a casa de quem edificou na areia, os mesmos rios também vieram com ímpeto sobre a casa do que edificou na rocha. E aí Jesus diz, o que edificou na areia, a casa caiu, desabou. Agora quem edificou na rocha, passou a mesma luta de quem edificou na areia, mas a casa ficou de pé. E você já sabe o que significa tanto um quanto o outro. Edificar na areia, Jesus disse, quem ouve as minhas palavras, olha o nível de relacionamento, ouve, mas não, ficou naquela base, lembra aqui da pirâmide? Mas não chegou lá no topo. Mas aquele que ouve, subiu, até chegar lá no pratica, vai passar as mesmas lutas, mas a casa não vai cair. Você faz parte de qual grupo? Está com medo de dizer? Está em dúvida? Fala, sou da rocha. Se não for, profetiza, irmão. Vai lá, meu irmão, a tua vida vai mudar, você vai ser o da rocha, eu vou te dar outra chance. Fala, eu sou o da rocha. Isso aí, meu irmão, a sua casa está na rocha, edificada sobre a rocha. Então quem perece, quem cai, quem vai embora é quem edificou na areia. Meu povo está sendo destruído. Aí o ato contínuo que eu há pouco citei, né? Por falta de conhecimento. Isso daqui, uma outra tradução, né? Para o mesmo texto, uma outra versão, melhor dizendo, para o mesmo texto. Bom, aqui introdutoriamente, nós apresentamos então uma palavra de ânimo, de estímulo para o estudo, para a dedicação. Fechei essa primeira parte. Daqui por diante, nós vamos falar propriamente do nosso curso médio em teologia. Começa a falar sobre ele a partir de agora. O nosso curso, ele é formado, curso médio, né? Ele é formado por 10 disciplinas.
E nós vamos falar sobre cada uma delas de forma sucinta, de forma resumida, o que haveremos de estudar em cada uma dessas 10 disciplinas. Muitos dos irmãos que estão aqui fizeram conosco já o curso básico em teologia. Alguns que fizeram há bastante tempo atrás, chegaram a fazer comigo um curso básico que continha 20 disciplinas. Os que fizeram mais recentemente fizeram um básico com 16. E aí, se você perguntar, mas por que lá atrás foi feito um curso básico com 20 e agora mais recentemente com 16? Irmão, quem fez o curso básico agora com 16 viu o aperto que a gente ficou para conseguir dar 16 disciplinas no período que nós tivemos aí de 2 anos. Lá atrás, até porque o meu próprio nível de conhecimento era mais limitado, eu conseguia dar 20. Mas só que a cada novo ano que eu dou a mesma coisa, eu aprendo mais e eu não consigo reter nada do que eu aprendo, eu passo tudo. Então tinha lá atrás disciplina que eu dava em 4 aulas e hoje eu estou dando em 6. O curso foi ficando mais longo e eu tive que ir tirando disciplina, porque eu não gosto, de hipótese alguma, de colocar em xeque a qualidade da disciplina que nós estamos estudando. Então a gente vai até eu ter a convicção de que transmiti tudo e vocês puderam compreender. Então foi enxugando, porque eu dava 4 aulas para cada uma e agora é 5 e algumas 6. Parece que teve aula, no último que a gente deu até com 7, que foi epístolas, que estendeu bem e acabou tendo que enxugar um pouco o curso. Essa foi a razão de nós termos diminuído, porque a qualidade do conteúdo e a profundidade foi aumentando, e a tendência é essa mesmo, graças a Deus por isso. Mas quem fez o mais recente, de 16 disciplinas, vai lembrar que nele nós estudamos as 10 disciplinas da teologia sistemática, rapidinho aqui citando-as apenas, são bibliologia, teontologia, também conhecido como doutrina de Deus, ou também conhecida como teologia própria, cristologia, pneumatologia, que também pode ser conhecida como paracletologia, antropologia bíblica, angelologia, hamartiologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Muito bem, essas 10 disciplinas, em 8 livros, né? Porque antropologia e angelologia estudamos juntos, hamartiologia e soteriologia também. E depois estudamos as disciplinas da chamada teologia bíblica, que é a sequência dos livros canônicos, como eles estão aqui apresentados na Bíblia, os quais são Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, livros de evangelhos e Atos, as epístolas, tanto as pastorais, as paulinas quanto as gerais, e finalmente o livro do Apocalipse. Esse foi a base do nosso estudo no curso básico. E aí aqueles que não fizeram, vou explicar qual é a situação desses irmãos aí, que não tiveram essa base. Razão pela qual eu sempre procurei deixar claro que o ideal é ter essa base, porque a partir de agora nós vamos entrar em outro nível de estudo que é um pouco mais profundo, e tem que ser mesmo, a gente está subindo o nível. E aí, a primeira disciplina, alguns estão pegando o material hoje, outros vão pegar na próxima semana, fique tranquilo em relação a isso também. Tá? Eu fiz uma quantidade pequena, porque não sabia a quantidade de alunos que teríamos, e aí a quantidade pequena que eu fiz, os irmãos que já foram acertando antes conseguiram pegar o seu material. Os que estão aí acertando hoje, eu vou fazer o pedido da gráfica hoje, na quarta que vem estarei entregando, mas nós vamos começar a usar na quarta que vem, então fique tranquilo, nenhum prejuízo nesse sentido. Primeira disciplina está aqui, Teologia da Vida Cristã. Alguns irmãos, principalmente que nos acompanham à distância, eu vou falar a situação de vocês também, vocês têm um material que nós usamos no passado, que era você tem o seu aí, não é? Que é aquele formato mais grosso, assim como se fosse agenda, tendo 5 módulos nele. Mas até certa medida é o mesmo material. Vai ter uma pequena diferença que eu vou explicar também já já. A primeira, então, é a Teologia da Vida Cristã, também conhecido como as disciplinas da vida espiritual, ou a teologia prática, ou seja, a teologia, o conhecimento sobre Deus sendo vivido na prática, saindo do campo das ideias, do conhecimento, se transformando em atitude cotidiana.
Teologia da vida cristã. Nessa disciplina, Teologia da vida cristã, nós estudaremos sobre o quê? Sobre a comunhão com Deus, a oração, a leitura devocional da Bíblia, o serviço cristão, né? Tudo aquilo que a gente faz em prol do reino, da obra de Deus, o testemunho cristão, os dízimos e ofertas, que é chamado em teologia de mordomia cristã, quando nós entendemos que nós não somos donos de nada, mas nós somos mordomos de Deus, Ele nos dá e nós administramos, e parte do que administramos deve ser administrado de forma que glorifique a Deus, contribua para o avanço da sua obra, etc. Então, na teologia da vida cristã, nós estudamos esses assuntos, os quais muitos de nós, eu espero que todos, o vivemos na prática, a comunhão com Deus, a oração, a leitura bíblica, o serviço. E agora nós vamos fazer, na verdade, aqui seria meio que o caminho oposto. Nós já vivemos e aí nós vamos agora teologizar, entender teologicamente, biblicamente, como deve ser, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, executado cada uma dessas disciplinas, né, são práticas da vida cristã. Se um cristão não tem como prática de vida isso aqui, comunhão com Deus, oração, leitura, serviço, ele não pode ser chamado de cristão. Para ser cristão tem que ter como prática de vida essas atitudes. Por isso, a teologia sendo posta na prática de vida, na vida cristã. É a primeira das 10 disciplinas. A segunda, a gente afunila um pouco mais também, assim como fizemos aqui nos níveis de conhecimento ou de relacionamento com a Bíblia. Segunda disciplina é a teologia ministerial. Enquanto a teologia prática lida com a teologia sendo vivida na prática, em casa, com a família, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, a teologia ministerial aí já lida com a questão teológica sendo executada no exercício do ministério cristão. Talvez alguém perguntasse, né, poderia questionar, então essa disciplina, ela é exclusiva para quem possui ministério, para quem exerce ministério, para quem tem ministério, né, as formas de expressão? A resposta é sim. Porém, eu devo acrescentar que todos temos ministério. É para quem tem ministério? Porém, todos temos ministério. Você vai descobrir, quando estudar essa disciplina, que ministério significa serviço. E, em certa medida, todos devemos servir a Deus. É porque, infelizmente, nós nos acostumamos a acreditar que ministério é só aquele que tem visibilidade e que é exercido no altar, com microfone na mão, com câmera, transmitindo, etc. Aí a gente, com o passar do tempo, as pessoas já estão reduzindo o ministério a isso. Não, quem tem ministério é quem senta naquelas cadeiras lá em cima. Quem tem ministério é quem pega o microfone. Quem tem ministério é quem aparece no... Não. Se por alguma razão os homens estão seguindo esse caminho, a Bíblia não nos leva por esse caminho. E nós vamos descobrir que ministério é serviço. Todo tipo de serviço que é prestado a Deus, para Deus é um ministério. Varrer o chão da igreja é ministério. Limpar o banheiro da igreja é ministério. Empurrar as cadeiras para organizar é ministério. Cuidar das crianças é ministério. Cantar é ministério. Cuidar do som é ministério. Divulgar é evangelho. Irmão, perceba, não é possível que você não faz absolutamente nada disso para Deus, né? Alguma coisa você... Então você tem ministério. Naturalmente que os ministros do altar, os ministros consagrados, os ministros que possuem foram ordenados com o aval da igreja, o reconhecimento da igreja, que receberam uma chamada específica de Deus, é óbvio que deles é cobrado um pouco mais, mas não significa que quem não chegou nesse patamar, ou que Deus não tenha para ele esse patamar, não seja cobrado em absolutamente nada. Então, o que nós vamos estudar nessa disciplina? Em resumo, nós vamos entender sobre a dignidade e os dons do ministério,
Nós vamos entender sobre as funções do presbítero e diácono. Eu vou falar baixo aqui para não vazar isso aí. Você sabia que tem gente que tem ministério de presbítero e diácono e ele nem sabe o que ele tem que fazer? Até aí, eu não acho de todo problemático. A gente já tem aí um problema, já temos um pequeno problema. O problema maior não é esse. O problema maior é que ele nem quer saber. Aí eu não sei, nem quero saber. Me deram aqui essa credencial, mandaram eu botar essa gravata, eu botei isso aí. E ele nem está interessado em descobrir o que a Bíblia espera dele como um diácono, como um presbítero, como um evangelista, como um pastor. Ele nem sabe e nem quer saber. Aí é que está o problema. Porque se alguém o colocou na função, o problema não é dele. Mas, por certo, esse alguém que o colocou, o viu, percebeu nele, Deus mostrou a esse pastor, a esse líder, essa vocação da pessoa. Agora, pelo menos agora ele tem que acordar para, meu Deus, meu pastor viu que eu tenho essa chamada, essa vocação, eu preciso descobrir o que a Bíblia me instrui, como eu devo agir. Olha aqui, ó, a importância da vida devocional do obreiro, o caráter do obreiro, a postura ética do obreiro. Eu vou perguntar, mas você não me faz vergonha não faz um barulhão aí para a gente não ficar aqui constrangido não, mas vamos lá. Vocês acham que tem obreiro que precisa aprender sobre postura ética? Fala baixo, vai falar. Brincadeira à parte, irmão, todos nós, eu também. O tempo todo a gente precisa buscar aprender mais sobre comportamento, postura ética, como se relaciona com o seu líder, com o liderado, com quem hierarquicamente está acima, mas também com quem hierarquicamente está abaixo. Tem pessoa que não sabe. E aqui a gente estuda vestimenta, postura, como senta, como levanta, como fala, como aborda, como o obreiro, o homem se dirige a uma mulher solteira, casada, como trata uma questão de gabinete, aqui para ser específico em relação aos obreiros do altar, mas a gente vai falar também do irmão com o irmão, o convívio, quando você vai exercer um ministério na rua de evangelismo, a questão ética é importante. E aí, irmão, tem gente que, para deixar a ética de lado e justificar a sua total falta de ética, aí já vem, não, porque Deus mandou eu fazer e é assim mesmo. Aí ele sai passando por cima dos outros, de autoridade, ofende pessoa, machuca. E quando, não, é assim mesmo, eu sou igual ao João Batista. Mas porque João Batista era antiético? Quem te disse que João Batista era antiético? A pessoa fala, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Aí vai usar como exemplo, mais uma vez, João Batista. Igual João Batista, fala a verdade. O Jeremias falava mentira, o Isaías falava mentira, o Ezequiel falava mentira. Todos falavam a verdade, mas tem forma de falar. Tem maneira de falar. Você pode ser profético sem deixar de ser ético. Um não entra em choque com o outro. Eles andam paralelo. E Deus é glorificado em tudo isso. O nome do Senhor é honrado. Então, é importante essa disciplina por essa razão. A terceira, vamos subindo aí que a coisa vai ficando mais estreita. Olha aqui, a terceira disciplina, nela estudaremos as dispensações bíblicas. Quem já ouviu falar das dispensações bíblicas aí? Eu mais ou menos vi aqui em torno de uns 80%. Eu já tenho uma dificuldade visual. Não gosto muito de usar o óculos, deixo ele guardado no carro. Meu carro vê bem. Eu deixo o óculos lá. De vez em quando eu lembro de pegar e usar. Meu carro, graças a Deus, está vendo bem. Mas também, para piorar, tem irmão que eu peço para levantar a mão, ele levanta para baixo. Levanta a mão, ele faz assim, ó. Vou dar outra chance. Quem já ouviu falar de dispensação bíblica? Eita, agora foi quase todo mundo aí, maravilha. Levanta a mão, é para cima, irmão. Para cima, não é para baixo, não. Nas dispensações bíblicas, o que estudaremos? Está aqui, ó, as 7 diferentes dispensações da Bíblia, as quais são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio. Claro que nós explicaremos o significado de dispensação, o que vem a ser, são formas de relacionamento entre Deus e o homem ao longo da Bíblia, mas além das dispensações, nós estudaremos as alianças. Rapidinho aqui, as alianças já não são 7, são 8, aí temos a edêmica, a adâmica, a noética, a abraâmica, a palestina, a mosaica, a davídica, a palestiniana e, finalmente, a nova aliança na qual estamos. Os tempos bíblicos, século passado, século presente, século vindouro.
Irmão, a Bíblia fala do século presente. O século presente. Quando você ouve século presente, você pensa, século tem quantos anos? Quantos anos? 100 anos. Pois é, Jesus falou que a gente está no século presente, lá na época dele, até hoje a gente ainda está no século presente, já vai 2000. Tem vezes que a Bíblia fala, o dia do Senhor, você falou, opa, um dia, 24 horas. Não, aquele dia ali é 7 anos. É a grande tribulação. Mas a Bíblia fala o dia do Senhor. Então, perceba, quando a gente vai entender os tempos de acordo com a Bíblia, nem tudo é literal. Você tem que fazer um estudo mais aprofundado para você compreender. Então, a questão das dispensações, das alianças, dos tempos, dos povos. Falar dos povos. Se eu perguntar a você dos povos na Terra, hoje a gente tem, não sei, mais de 150 nações, por certo, mais de 150 nações, mas quando Deus olha do céu para a terra, ele vê 3 povos: o judeu, o gentil, e quem é o terceiro povo? A igreja. A gente daqui, a gente vai lá na ONU, a ONU diz que tem lá o prédio da ONU, lá em Nova York, não sei quantas bandeiras, mais de 150 povos. Só que Deus olha e diz, não, para mim só estou vendo 3, o judeu, o gentil e a igreja. A gente tem que entender. Por que eu tenho que entender isso? Porque você está lendo um texto que Deus está falando para o gentil e você, a igreja, quer torcer o texto e aplicar para você. Quando Deus está falando para o judeu, para o gentil, e você quer interpretar como para a igreja. Então você tem que fazer essa distinção, entender. Próximo. Aí nós temos uma mudança. Por exemplo, me dirijo principalmente quem está nos acompanhando à distância, acho que aqui apenas o evangelista Marcos, que tem como quarto livro aí, ou quarta disciplina, que nós alteramos, que era as escatologias contemporâneas, e agora nós vamos trazer a hermenêutica e homilética. Naturalmente, os que adquiriram esse módulos antigo que já estava todo condensado lá, quando chegarmos nessa disciplina, nós vamos enviar pelo correio para os alunos a disciplina correta, e para quem está aqui também a correta. No final das contas, ele vai ter um material com uma a mais, não vai ter prejuízo nenhum, só para deixar claro. Nós vamos estudar, então, hermenêutica, e qual é o nome da outra aqui? Homilética. Esses nomes bonitos mesmo aí, mas no final de contas, o que esses nomes têm a nos instruir? O que nós vamos estudar? Hermenêutica. Hoje aqui é só apresentação, claro, né, irmãos? Quando chegar lá a gente vai aprofundar. Mas hermenêutica, em resumo, significa uso de técnicas, de métodos para a interpretação da Bíblia. Isso aqui a gente estuda em hermenêutica. Estou dando um conceito simplório, tá, irmãos? Quando chegar lá a gente vai expandir o conceito. Então, em hermenêutica a gente vai receber ferramentas para nós utilizar na melhor interpretação do texto sagrado. Ferramenta, por exemplo, nós vamos entender um pouco mais sobre a composição da Bíblia, com seus idiomas e recursos literários. Idioma, por exemplo, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e qual outro? O grego. Hebraico, aramaico e grego. Imagina você pegar um texto que foi escrito há aproximadamente 6.000 anos atrás, estou me referindo lá ao Gênesis, em hebraico, e você agora ler esse texto em português 6.000 anos depois. Tenta imaginar como era a cultura do povo de 6.000 anos atrás, um povo oriental, um povo de cultura patriarcal, por exemplo, como aquele texto falou com eles lá e como esse texto fala conosco aqui. Então, quando a gente estuda hermenêutica, você vai perceber que antes de ser apressado em querer ouvir o que a Bíblia está falando comigo hoje aqui, primeiro eu preciso ouvir como ouviram os primeiros receptores lá, para depois fazer a transposição de lá para cá. Então, aqui é a composição dos idiomas. As figuras de linguagem da Bíblia são muitas. Vou dar só um exemplo: parábola. É uma figura de linguagem, a gente vai entender as particularidades, os princípios teológicos, históricos de interpretação.
Ei, mudando aqui o microfone, a bateria do outro estava encerrando ali, não vai ser necessário fazer nenhum corte não. Seguindo adiante, então, nós vamos entender aqui a questão dos recursos utilizados aí para a interpretação dos textos. Aqui é a primeira parte, a hermenêutica. Então, a hermenêutica lida com a interpretação da Bíblia, os recursos os quais nos valeremos para melhor interpretar a Bíblia. Qual a outra disciplina que eu coloquei ali junto? Você lembra o nome ainda? Homilética, não é? Em homilética, deixa eu passar aqui. Em homilética, nós aprenderemos sobre seus benefícios. A homilética, ela lida com a preparação do sermão. Então, ó, por isso que eu coloquei junto. Enquanto hermenêutica é eu pegando a Bíblia para falar comigo, a homilética agora é eu, esse instrumento que Deus vai usar para transmitir essa palavra para falar ao povo, ou à igreja, ou num culto público aí na rua, ao pecador, etc. Então, enquanto na hermenêutica eu vou usar todas as ferramentas para melhor ouvir e entender o que a Bíblia tem a falar para mim, na homilética eu vou usar os recursos para melhor comunicar a palavra aos outros. E aqui é a disciplina que algumas pessoas têm algum preconceito. E é puro preconceito mesmo. É um conceito prévio, né, e muito mal formulado. Ah, então quer dizer que nós vamos aprender a pregar, vamos virar robô, aprender... Não, irmão, não se trata disso. O que eu faço sempre questão de frisar quando estudamos... Todos estão ouvindo bem aí ou está ruim para... Estão ouvindo bem, né? Quando a gente estuda a homilética, o que nós precisamos entender é o seguinte: a palavra de Deus, que é a mensagem, ela é perfeita. A fonte da mensagem, que é Deus, também é perfeito. Agora, o instrumento que Deus usa, esse Deus perfeito, que deu a palavra perfeita, o instrumento que ele usa para transmitir essa palavra é imperfeito. E aí eu tenho que ter essa noção, essa compreensão, entender essa realidade. Eu sou cheio de imperfeições. Enquanto estiver em mim a possibilidade de minimizar os defeitos, as dificuldades, para não atrapalhar a qualidade da mensagem que é perfeita, eu tenho que fazer isso. Ah, se eu sou gesticulador demais, eu falo assim, corro, pulo, sapateio, caio no chão, e aí no final, o pessoal, rapaz, o que o pastor pregou? Eu falei, sei lá, caiu, pulou, rodou, babou. A mensagem, eu não faço a mínima ideia. Você percebe? A mensagem que é perfeita, do Deus perfeito, por causa do meu descontrole emocional, e foi embora. Então eu tenho que aprender a me controlar, não é me robotizar. A minha preocupação toda é, a mensagem ela precisa ser entregue com a máxima qualidade. Enquanto estiver em mim, fazer uma boa estrutura de sermão. E com uma boa estrutura de sermão, olha só, hoje aqui é só apresentação, hein? Digo isso pela milionésima vez, não sei. É só apresentação. Uma boa estrutura de sermão. Olha que coisa de outro mundo eu vou te falar. Tem que ter início, meio e fim. Mas você já ouviu algum sermão que você não sabe quando começou, como terminou, por onde foi? Você já ouviu algum sermão que o pregador falou 15 vezes? Agora eu vou terminar. Agora eu vou terminar. Agora eu vou terminar. Estou terminando, irmão. Para terminar. Irmão, agora eu termino. Irmão, Alguém já ouviu? Para cima a mão, hein, irmão? Você já ouviu algum sermão que o pregador... Abre a Bíblia aí, irmão, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porque Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, irmão, no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque Deus, irmão, quando ele enviou Jesus, vocês sabem, ele morreu na cruz. Mas antes de morrer, ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Mas antes de curar, ele tinha mandado Jonas lá pregar em Nínive, aquele teimoso, aquele homem brabo. E por falar em brabo era Davi que pegou o Golias. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E aí, o que você faz com essa salada aí? Como é que você engole esse negócio aí? Aí no final alguém te pergunta, ele pregou sobre o quê? Aí você fala, pregou sobre o Davi. Não, velho, não foi da... Em resumo, quem fala tudo não fala nada.
estou inventando ou você já ouviu isso por aí também? Diz que tem muito nas igrejas da Tailândia. No Brasil não tem não, né? Porque, classificação de sermão. O que é a classificação? O sermão é textual? Se é textual, você está preso ao texto. O sermão é temático? Você está preso ao tema. O sermão é expositivo? Sua obrigação única e exclusiva é expor o texto, o sermão. Perceba, quando você entende essas coisas, facilita a sua vida. Isso te ajuda demais. Então, na homilética, nós estudamos como preparar um sermão, fazer uma boa introdução, o desenvolvimento com os tópicos. Então, essa é a importância da disciplina homilética. Vamos à quinta. Teologia exegética. Ela é bem próxima da hermenêutica, porém ela vai um pouco mais fundo. A exegese, que também é uma ferramenta hermenêutica, portanto, é uma ferramenta que nos ajuda a extrair do texto o que o texto tem a nos informar. Ela nos dá algumas ferramentas aqui que nos ajuda a ir além. Por exemplo, na metodologia da exegese bíblica, você vai entender, você vai buscar, antes você pegou a Bíblia, antes de ir afoito ler o texto, você vai primeiro, qual é o contexto desse texto? Em que contexto ele está? Tem gente que lê um versículo, aí já fica dizendo, meu Deus, não entendi o versículo. Aí manda mensagem para alguém, liga, pergunta, que eu li o versículo tal aqui, não entendi. Aí o irmão falou assim, você já procurou ler o versículo depois? Ele, já explicou aqui. Resolveu com contexto. Isso é contexto. Outro contexto, estudo do léxico gramatical. A palavra, lembra lá dos tempos passados da escola, né? Nosso estudo de português, léxico, gramático, significa etimologia das palavras, significado das palavras, a boa colocação das palavras do português no seu vernáculo. Parece coisa de outro mundo, mas um outro fator também, que muita gente quando lê um texto, aí já fica desesperado. O que será que esse texto quer dizer no original hebraico? O que será que esse texto quer dizer no original grego, no aramaico? Aí a pergunta que às vezes eu faço para alguns que vêm com essas dúvidas para mim. Pastor, sabe me dizer o que essa palavra que significa lá no hebraico? Às vezes eu pergunto. Você sabe o que essa palavra significa no português? Parece bobeira, mas tem palavras que estão na Bíblia que a pessoa nem no português sabe o que significa. E ele já quer saber no hebraico, antigo. E às vezes só o fato de você saber o significado na nossa língua já resolve. Eu vou dar um exemplo muito simples e clássico. Simples e clássico. Que até hoje pessoas tropeçam nessa palavra da língua portuguesa, que é a palavra exortar. Exortar. Às vezes o cidadão fala, rapaz, o pastor hoje exortou a igreja. Aí se você chegar em casa agora, pegar o dicionário Aurélio, ou no Google mesmo, aí digitar no Google significado de exortar, você vai ler lá. No Google ele vai te dizer animar, incentivar, fortalecer o ânimo. Então quem exorta, usando o português, né, o popular aqui que a gente diria, não está batendo em ninguém, não está dando paulada em ninguém, está animando, está incentivando. Quando você falar que alguém exortou, significa que ele buscou elevar o ânimo. Muitas vezes a palavra que a gente pensa quando usa a exortar é a palavra ademoestar. Esta, por sua vez, significa repreender, chamar a atenção, não é? Disciplinar. Então, perceba, estou dando só um exemplo. Quando você vai buscar a origem da palavra, antes de buscar lá no grego, no hebraico, primeiro certifique-se de que você sabe essa palavra no português. E, principalmente para a maioria de nós que gostamos de ler a Bíblia na versão revista e corrigida, que tem palavras aqui difíceis, que é de um português mais antigo, e às vezes você se depara com essa palavra e tem dificuldade. Contexto literário, geográfico, né? Em que região que o texto foi escrito, foi no Oriente, foi no Ocidente, era o povo de origem hebraica, o povo de origem grega, etc. Histórico, cultural, religioso, etimológico. A etimologia aí lida com a origem das palavras nos seus respectivos
idiomas, né, de origem que for escrito. Então, teologia exegética, a gente entra mais profundo aqui, como os irmãos estão percebendo bem. A nossa disciplina de número 6, sexto módulo, aí o livro que estudaremos é a Introdução à Cultura Judaica. Deixa eu beber aqui. Olha, irmão, essa disciplina também amplia e tanto o nosso entendimento, principalmente, é claro, de textos que lidam de forma direta com a cultura, as festas, as instituições, as questões culticas, litúrgicas. Para a gente compreender bem aquela mensagem, a gente tem que entender, ainda que seja minimamente. Por isso que é uma introdução. Nós não temos aqui a pretensão de apresentar em completude a cultura judaica. Isso é algo para a vida toda. Mas nós vamos estudar a introdução à cultura judaica e nela veremos alguns principais componentes da cultura judaica. Como, por exemplo, quem já ouviu falar do Brit Milá? Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah. Tem tanto um quanto o outro. Nessuim. Isso tem a ver com a cultura judaica. Nessuim, só vou falar do Nessuim aqui por enquanto. Isso tem a ver com uma das fases do casamento. O casamento judaico é totalmente diferente do casamento nosso ocidental. Tinha fases, o compromisso, a assinatura da Ketuvá, que ainda era um contrato de noivado, porém equivalente ao casamento. O rompimento de um noivado era sinônimo de divórcio. Na nossa cultura ocidental, a pessoa pode romper o noivado ali perto do altar, que ela não vai ser tida como alguém divorciada. Já no noivado, se você fez o noivado num dia, assinou a Ketuvá, e você quebrou aquele contrato, no outro você já cometeu um divórcio. Tem as fases. E aí a gente vai entender, quando Jesus trata a igreja como noiva e fala do casamento, nós jamais vamos entender esse relacionamento entre Jesus e a igreja, dentro dessa perspectiva, desse aspecto noivo-noiva, à luz da contemporaneidade ocidental. Tem nada a ver. Ele trouxe essa alusão à luz da cultura judaica, do casamento como era lá. E eu preciso entender lá para entender o que Jesus está falando, a quem ele está me comparando como noiva e a ele como noivo. Por que enquanto noivo, que já firmou um contrato conosco, ele tem como obrigação, aqui eu vou usar aspas, mas a cultura, de ir na frente, preparar lugar e depois voltar para buscar, para levar para estar com ele. Isso é uma fase do casamento judaico. Nessuim, as festas judaicas, Rosh Hashanah, Peshá, Shavuot, Yom Kippur, Sukkot, entre outros. Você está vendo o Pentecoste aqui? Mas ele está aqui. Porque Pentecoste é uma palavra grega, que a gente vai ler lá no dia de Pentecoste, porque a gente já está lendo em Atos 2, escrito por um grego, Lucas. Mas você falar para um judeu, Pentecoste, não sei o que é isso não. Não existe essa festa. Mas está aqui, ó. E eu vou falar, quando a gente chegar lá. Qual que é? Então você dá um jeito de continuar firme aí. A sétima disciplina é a segunda daquelas que eu fiz uma alteração. Tirei uma daquele, me refiro especialmente aos alunos à distância, tirei uma daquelas que outrora usava, que era as teologias contemporâneas ou escatologias contemporâneas, e trouxe de volta a geografia bíblica. Vi a necessidade muito grande de a gente voltar a falar de geografia bíblica, cosmogonia, né, origem do mundo de acordo com a visão bíblica, porque hoje tem muitas teorias aí, antibíblicas, é claro, nas escolas, e já tem igreja tentando coadunar a cultura mundana com a Bíblia. Irmão, a gente vai entender a cosmogonia bíblica, o mundo dos tempos bíblicos, a geografia de Israel, as planícies, os vales, monte, deserto, a hidrografia, né, os rios, os mares, o clima, as cidades, as estradas. Esse entendimento aqui também, irmãos, amplia e muito a nossa compreensão da Bíblia,
Quando você consegue identificar aonde ficava tal vale, aonde passava tal rio, aonde era tal monte, é no norte, é no sul, é no centro do país, está dentro do território de Israel, é na terra do Egito, quantos quilômetros, por que Deus escolheu o monte de lá e não o de cá, qual a representação dessa planície em relação àquela... São informações geográficas. Por que é importante saber? Porque todo o drama da Bíblia Sagrada, ou pelo menos em relação a Israel, todo o drama da Bíblia Sagrada, 80% dele, ocorreu dentro desse território. E quanto melhor nós compreendemos a geografia desse território, melhor compreenderemos também tudo aquilo que lá ocorreu. Oitava disciplina, antepenúltima, história da igreja. Essa aqui é fácil. O que a gente estuda em história da igreja? Estudamos a história da igreja, isso aí. Muito bem. Já podemos passar para a nona, né? Isso aqui já ficou explicado. Mas o que tem a história da igreja a nos ensinar? Vamos lá. Pré-existência da igreja. Meu Deus, pré-existência da igreja. O que é isso? Antes da igreja se tornar uma realidade no mundo físico, ela já existia aonde? Na mente e no coração de Deus. Projeto. Depois se materializa no dia de Pentecostes, aí então começa a fase apostólica, a era dos apóstolos. Depois que morrem todos os apóstolos, o último deles, João, encerra ali a era apostólica. E a igreja entra numa nova fase chamada fase patrística, ou a era patrística, que nós chamamos da época dos pais da igreja. Eram bispos que tinham sido instruídos pelos apóstolos, mormente pelo apóstolo João, que foi o que teve a vida mais delongada, e eram responsáveis pelas igrejas, que foram fundadas lá por Paulo, etc. E essa fase foi fase de grande perseguição. Policarpo, Clemente de Alexandria, a gente vai conhecer esses personagens e como eles foram fundamentais. A gente está estudando os concílios na escola dominical de Nicéia, de Constantinopla, porque aqui surgiram as grandes heresias e os pais da igreja precisaram reunir-se em concílio para fazer as defesas de fé que nós temos estudado aí. Depois a igreja entra na sua chamada fase imperial. O que é isso? É quando ela se casa com o Império Romano. E a igreja passa a se tornar uma instituição de Estado. Roma transforma a igreja, o cristianismo em religião oficial, e aí a igreja entra então em declínio, em apostasia, em virtude do seu casamento com o Estado. Passa a era obscura, que é medieval, chega o período da reforma protestante, os pré-reformadores, Savonarola, John Hus e tantos outros, até chegar os reformadores propriamente dito, Martinho Lutero, e por aí vai. Nós vamos entender essa fase até chegarmos à realidade da igreja na atualidade. E aí é mais uma daquelas disciplinas em que você vai descobrir que não existe nada de novo. Nós estamos revivendo ciclos que a igreja viveu. A fase que nós estamos vivendo são fases que a igreja passou por ela. A igreja é como se fosse uma história cíclica, né? Ela vai avançando, mas se repetindo, os ciclos. A gente está vivendo fases que a igreja já vivenciou, então vai nos ajudar muito a entender a realidade da igreja. Penúltima apostila, deixa eu dar uma acelerada agora aqui. Família cristã, cadê? É a família cristã. Nela, nós estudaremos, falar de forma resumida, o lar cristão é mais um alvo dos ataques na atualidade. A gente precisa entender à luz da Bíblia como Deus projetou a família cristã, quais são os princípios divinos que o esposo, que a esposa devem praticar a fim de glorificar a Deus, como deve se comportar como pai, como filho, a questão do culto doméstico. Veremos também sobre a ética familiar, a ética na sociedade, a ética na igreja e ministério. Perceba, Deus primeiro criou a família, o grupo de família gerou a sociedade, mas na frente veio a igreja. Por ter igreja, a necessidade de ministério. Quantas pessoas que são faltosos na família, mas querem ser estrela no ministério? Tem ou não tem?
A família está arrebentada, ele não tem testemunho na sociedade, você não sabe de que igreja ele é, mas ele está por aí afora divulgando as agendas abertas dele. As agendas. Quem é a sua esposa? Deixa eu lembrar qual que eu estou agora. Ah, tá. Você reúne aonde? Não, deixa eu te explicar bem. É porque o pessoal não entende muito aí meu ministério, meu chamado, eu tive em tal e tal e tal, agora eu estou orando. Você percebe aí? Na sociedade, por onde passa o rastro de lama? Mas as agendas estão abertas. Se quiser levar na sua, fica à vontade. Tudo começa aqui, ó, família equilibrada, testemunho na sociedade, era um bom membro na igreja, um bom cristão, para depois o ministério. A gente tem que entender essas etapas. A última disciplina dessa grade de 10 é a introdução a missões. Vamos estudar aqui os fundamentos bíblicos da obra missionária, estudaremos também os métodos e modelos bíblicos, históricos da missiologia. Isso também é uma introdução, assim como a introdução à cultura judaica, aqui é a introdução às missões. Por exemplo, quando eu, minha esposa, missionária Natália, estudamos missiologia, nós fizemos um curso de 1 ano de missiologia, 1 ano. E aqui nós vamos fazer talvez em 4 ou 5 aulas. Então, é forma bem condensada, mas nós vamos entender o que a Bíblia diz, os conceitos históricos ao longo da história da igreja, os métodos, os modelos bíblicos e históricos para o cumprimento da obra missionária na vida da igreja, etc. Então, essas são as 10 disciplinas. A gente caminhar para o fim da aula, deixa eu dizer a vocês aqui o que é importante não deixar de trazer em cada aula. Primeira coisa, não deixa de trazer você. Isso não é brincadeira não, é verdade. Porque tem gente que vem, mas não vem, tá? Já ouviu falar daquela tal da missa do corpo presente? Você está vendo o corpo do cidadão aí, mas a alma dele... Por essa razão que nós fazemos um intervalo, é ou não é, irmã Adriana? Tem um intervalo, um cafezinho quente, para você pegar, jogar assim no rosto, acordar. É isso mesmo, pega aquele café bem quente, você joga ele assim no rosto, você acorda. Eu sei que você vem, às vezes, do trabalho, aí você chega, ou está pensando no problema e tal, às vezes você não está aqui. Você está e não está. E agora eu vou falar aqui uma filosofia, irmão, isso aqui nem como é que diz aos filósofos lá da Grécia, nem Sócrates, nem Aristóteles, nem Platão chegaram ao nível dessa expressão filosófica que eu vou compartilhar agora com vocês aqui. Ó. É melhor não estar e estar do que estar e não estar. Deu para entender, não? Às vezes você não está aqui, mas você está em casa ligado, acompanhando, tal, assistindo. Agora tem gente que está e não está. Então é melhor não estar e estar do que estar e não estar. Então venha de corpo, alma, espírito, esteja presente, ligado. O que mais? Traga a Bíblia Sagrada. Ou você acha que a gente vai estudar aqui o quê? Traz a Bíblia, irmão. Vamos folhear a Bíblia, vamos ouvir barulho de Bíblia aí, mexendo. Porque outro detalhe, é claro que nós vamos seguir o conteúdo do material. Mas quem já nos conhece aí de outras ocasiões sabe que as nossas aulas a gente traz muitíssima informação extra do material, informações bíblicas, é claro, e a gente faz muitas aplicações aqui de outros conteúdos, eu trago muitos slides, etc. Vocês não vão vir para cá para me ver ler o conteúdo do material, ficar aqui lendo e você acompanhando. Você vai poder ler em casa, reler, nós vamos ler alguma coisa também, mas a gente vai trazer muitas informações adicionais, bíblicas, e etc. Então, não deixe de trazer o material didático a ser estudado. Recomendo que não deixe de trazer também uma caneta. Eu, particularmente, gosto de usar a caneta marca-texto para anotar informações, né, importantes, fazer o destaque. Outros não gostam, não tem problema. Sublinha ali, tem gente que prefere só sublinhar, circular. Faz alguma coisa, mas se quiser trazer um alfinete, furar o dedo e marcar de sangue... Isso aí, mas tem coisa importante, você, e agora? Não trouxe caneta, não trouxe... Marcou, pronto, aí está marcado aqui, você não pode esquecer. É isso aí. E, finalmente, não menos... Aqui, ó, tinha esquecido de colocar, né, a caneta, marca-texto e tal. E um espírito disposto a aprender mais de Deus. Já venha
desarmado, venha para aprender. Não significa que tudo que você vai ouvir você tem que aceitar 100%. Pode trazer um espírito crítico também, ser bereano, ouvir, analisar, mas venha disposto a aprender. Tenho certeza que você vai receber muito de Deus aqui, que vai abençoar a sua vida. Últimas informações e últimas dúvidas a serem tiradas. Primeiro delas, eu quero que os irmãos se lembrem, no reino de Deus, vencedor não é quem chega em primeiro lugar, mas sim quem? Quem viu os vídeos aí hoje que eu coloquei da quantidade de alunos que nós tínhamos no início da turma passada? Irmão, nós começamos a última turma, você vai até assustar com o número, nós chegamos até a quantidade de alunos na turma passada de 168 alunos. Começaram, 168. Na formatura nós chegamos com 63. Percebe? Não é quem chega em primeiro lugar, é quem vai até o fim. Vai ter dias, irmãos, isso é fato, preciso deixar claro. Vai ter dia que você vai vir para a aula animado, disposto, alegre, já com expectativa no coração, e vai chegar aqui, o irmão vai dar a paz do Senhor para você, já vai dar logo uma rajada de língua estranha, você está na bênção. Aí tem dia que você vai vir meio arrastado, sem querer ir, você queria ficar em casa, está chateado, com questão pessoal, no trabalho, se aborreceu. Venha também, irmão, vença as adversidades, persista, persevere. Vai ter aulas que você vai participar, que Deus vai abrir o céu, aqui isso é fato, vai vir revelação, que você vai sentir a presença de Deus, aí a graça, na hora de ir embora, irmão, você mora para lá, para Santa Rita, você vai parar lá em Alvorada, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, minha casa é para lá. Mas vai ter dia que você vai vir na aula, que você vai falar, o que eu estou fazendo aqui? A aula hoje está meio... É claro, tem conteúdo que é profundo, é extraordinário, a gente vai passar por eles. Tem conteúdo que é mais técnico, a gente precisa passar por ele também. Você não pode desanimar, você tem que ter foco, tem que ter meta, tem que ter o alvo. Eu vou chegar até o fim. E diga-se de passagem, irmão, quando a gente fala assim, chegar até o fim, parece que mas o tempo está correndo tão rápido, né? Tá ou não está? Esses dias que eu estava de joelho dobrado aqui, agradecendo a Deus a virada do ano, acabei de levantar, já está em fevereiro. Meu Deus, acabei de orar agora, agradecendo a virada do ano, hoje é 5 de fevereiro. E é assim mesmo, meu irmão, daqui a pouco, dezembro. Aí você fala, o pessoal lá já formou, fiquei para trás. Quando vai ter outra turma de médio? Pastor, daqui a 3 anos. Aí você, puxa vida, um desânimozinho me tirou, e agora? Pois é, fica firme, insista. Vença os obstáculos, vá até o fim. Formato do curso, duração, sistema de pagamento, vamos tirar essas dúvidas aqui. Eu acho que a maioria já sabe, mas para todos saberem, em especial os que estão aí fazendo o curso à distância, já eu vou dar uma saudação especial a todos. A gente vai encerrar 21h30, irmão, pode ficar tranquilo, dentro do horário a gente vai cumprir aqui. Bom, vocês já viram, são 10 disciplinas. O aluno não paga matrícula, ninguém paga matrícula, rematrícula, pré-matrícula. Tem escola aí que você tem que fazer uma pré-matrícula para garantir a matrícula. Aí quando chega na época da matrícula, você paga a matrícula. Aí no meio do ano tem um período de férias, depois você volta, você tem que fazer a rematrícula. Meu Deus, né? Não, aqui você vai pagar o valor do material, está tudo incluso, né? São 10 módulos, 10 de R$80, que é o valor um pouco mais caro do que era o básico. O conteúdo é mais denso, demandou de mim mais estudo, demandou aquisição de mais material, os preços nas gráficas aumentaram. Então, esse valor, mas ainda assim, eu penso que a gente investe em relação ao que a gente ganha, o valor é módico mesmo, aí dentro da realidade que todos podem assumir e chegar até o fim. Talvez alguns com um pouco mais de dificuldade, outros menos, mas com esforço a gente chega até o fim. Então, não tem nenhum reajuste, não muda o preço ao longo do curso. 10 disciplinas, as quais vimos, cada uma o valor de R$80. A duração do curso é de aproximadamente 10 meses, aproximadamente uma disciplina por mês. Aulas semanais, todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, esse é o nosso horário de aula. Sempre tendo aí no final aí um coffee break, não é break, porque break é no meio, mas no final tem alguma coisinha aí para a gente comer, tomar um café, etc., para você chegar em casa ainda
com força para caminhar até o seu lar. Então são 10 meses. Ou seja, a gente começa em fevereiro, terminamos ali no final de novembro, a formatura em dezembro. E aí quando chegar em dezembro a gente vai cantar o quê? Os irmãos já estão ensaiando desde agora o hino. Ó. Agora é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, irmão. Vai chegar lá. Cada disciplina estudada leva de 4 a 5 aulas a ser ministrada, variando conforme o conteúdo. Então, a gente vai ter disciplina que a gente vai ficar 5 aulas, a outra fica 4. Mas dentro dessa variação, começando agora em fevereiro, concluindo em novembro, formatura em dezembro. Já falei, volta aqui a questão do pagamento, deve ocorrer. O que eu peço é que faça o pagamento na última aula de cada disciplina. É a última aula do livro 1, você já faz o pagamento para fazer o pedido do livro 2. Aí quando chegar outra semana, que é a primeira aula do livro 2, já estão todos aqui para eu entregar aos irmãos. O valor em dinheiro, Pix, PicPay 80, no cartão os 5% de juros que a operadora nos cobra, então R$ 84,00. Por que eu faço esse pedido de antecipar o pagamento e não ser na hora? Irmãos, eu falei há pouco para vocês. Nós começamos uma turma com 163 alunos. Imagina eu todo empolgado, eu vou lá na gráfica, faz aí 163, livro 1, livro 2, livro 16. No 16 estava com 63 alunos. O que eu ia fazer com 100 livros sobrando de cada um? As coisas estão difíceis, irmão. Os custos têm que ser bem equilibrados. O pessoal começa, eu faço pedido, a gente está com 90 alunos, eu vou pedir 90. Chega o livro 2, 20 já desistiu. Aí eu já fiquei com aquele monte de estoque, vou ficando, minha casa é cheia de estoque de material lá, de pessoas que desistiram. Então eu não sei. Para essa turma, por exemplo, eu mandei fazer 50 livros. Correria o risco de chegar aqui e ter 30 e eu ficar com 20, poderia chegar aqui 150 e faltar um monte, mas eu não sabia quanto teria. E assim a cada novo livro, pessoas desistem, não comunicam, não ligam, não avisam, não informam, simplesmente some. Então eu fico nessa situação, por isso eu peço. Se você na última aula fez o pagamento, opa, isso aí vai continuar, já posso pedir o livro dele. Ou pelo menos dar uma justificativa, pastor, eu vou receber aqui no meio da semana e tal, mas eu estou firme lá, aí eu vou saber. Fora isso, não tem como eu mandar fazer e depois os irmãos não continuam e eu fico nessa situação difícil. Então, apenas para esclarecer essa questão. Alguém tem alguma dúvida além dessas que eu passei? Talvez a avaliação, né? Eu não falei da avaliação, tanto aos alunos presencial, quanto quem está à distância. Quando nós terminamos o módulo, terminou o módulo 1, Teologia da Vida Cristã. Aí na última aula eu entrego a prova, quem está à distância eu vou enviar naturalmente pelas vias de comunicação que nós temos, e aí o aluno vai fazer lá a prova à distância. Os irmãos que estão presencial também vão levar a prova para fazer em casa. Você vai revisitar todo o conteúdo, reler o livro, talvez, se for necessário, rever as aulas, voltar ali. Isso é um incentivo para você buscar mesmo de novo, recapitular, e você faz a prova. E aí, na semana seguinte, você traz, a gente vai fazer ali a correção. A média para passar é 6, cada prova vale 10, a média é 6. Se você não atinge a média, a gente dá um trabalho extra para atingir a pontuação e tal. A gente está ajudando os irmãos para que todos consigamos aí chegar até o fim. Então, esqueci de falar aqui sobre a avaliação, então já antecipei. Mas alguém tem alguma dúvida além dessa? Agora pode perguntar. Irmão Felipe. Vou falar sobre ele. O irmão Felipe está nos perguntando, talvez o áudio não seja captado quem está à distância, sobre quem está fazendo o médio, porém não fez o básico. A todos que estão nessa condição, a todos, eu orientei. Olha, eu prefiro que você faça o básico. Prefiro. Por quê? E já falei aqui quais são as disciplinas do básico. Vão perceber que as do médio é um pouco mais puxada. Por experiência, o que eu já vi acontecer? A gente tem uma turma, por exemplo, de 50 alunos, dos quais 40, 45 já fizeram o básico, 5 nunca fizeram. E aí, aqueles que fizeram estão conseguindo ter uma compreensão boa do que eu estou falando.
E os outros vão se sentindo assim, poxa, não entendi, ele falou lá alguma coisa referente à pneumatologia, ele falou alguma coisa lá da cristologia, ele citou alguma coisa da escatologia, e aí cria aquela situação. Eu não posso ficar toda hora diminuindo o ritmo ou voltando por conta desses alunos e prejudicar os demais. Então, por isso eu orientei todos. Mas, se o aluno toma a sua decisão, iniciativa, não, pastor, eu quero fazer o médio, eu vou me esforçar, eu vou ir atrás, eu vou buscar, eu sei que eu estou um pouco desnivelado, mas eu estou animado, estou disposto, eu quero participar, não quero ficar de fora. A pessoa, então, ela está tomando essa decisão, tendo eu orientado previamente, ela vai ter essa dificuldade a mais, mas ela está disposta a se esforçar um pouco mais. Porém, também, o outro complicador que eu expliquei, porque não é justo chegar ao término do curso e eu dar o certificado de curso médio a quem fez só 1 ano, em comparação a quem fez 3 anos, que é 2 anos do básico e o do médio. Então, quem não fez o curso básico, ele não vai poder, ao final do curso, receber o certificado do médio. O que é que a maioria dos que tomaram a decisão de fazer o curso me falaram? Não, pastor, mas quando terminar o básico, o médio, eu já vou emendar direto o básico. Falei, então, sendo assim, quando terminar o básico, o que eu faço? Eu te entrego o certificado, tanto do básico quanto do médio. Pode fazer? Pode. Eu estou estimulando, incentivando? Não, mas se você deseja e entende que você vai correr atrás, se compromete, então você é bem-vindo aqui, todos os alunos que estão nessa condição, mas que fique registrado, né, que nós estamos dando a orientação. Eu poderia não falar isso para ninguém e lotar aqui, irmãos, por baixo, uns 20 alunos queriam fazer e, pela minha orientação, desistiram. Se eu fosse pensar só no capital, não, vem, vamos mexer. Mas aí depois o aluno vai sair murmurando, poxa, eu não entendi, fiquei para trás, fiquei perdido, estava falando de coisa lá. Então, eu estou tendo aqui essa responsabilidade de explicar. Pode fazer, vai ter uma dificuldade a mais, e no momento da certificação vai ter que esperar a conclusão do básico também para poder receber o certificado. Para a gente concluir no horário aqui, uma outra questão que às vezes surge, não surgiu aqui, mas em relação ao reconhecimento do curso pelo MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, em relação à conferência de certificado, que eu já expliquei. Então, para a gente deixar claro essa questão, nenhum curso teológico do Brasil, repito, nenhum curso teológico do Brasil, por melhor ou nem tão bom assim que seja, tem muitas escolas teológicas melhores do que a nossa, eu reconheço isso, com 60 anos de tradição, 40 anos, mas definitivamente nenhum curso teológico do Brasil, de nível básico e médio, são reconhecidos pelo MEC. Por quê? Porque os assuntos que são tratados no curso básico e médio são assuntos estritamente bíblicos e que dizem respeito ao exercício ministerial e vida na igreja. Cursos que são reconhecidos pelo MEC são cursos de bacharelado, onde já se acrescenta disciplinas como sociologia, psicologia, algumas disciplinas assim seculares para formar a grade e dar então a esses alunos lá uma formação superior com reconhecimento pelo MEC, para que ele possa ingressar, quem sabe, num mercado de trabalho, ou ele vai ter um curso superior, vai poder fazer um concurso público, etc. Agora, curso básico e médio, nenhum tem reconhecimento, naturalmente, o nosso também não, porque nós trabalhamos com cursos básico e médio. Cursos básico e médio, o nosso aqui é de caráter ministerial, não sendo reconhecido pelo MEC, eu acrescento, não é essa a nossa visão. Tem algum problema de alguém ir atrás de um curso de nível bacharelado reconhecido pelo MEC? Não, não tem nenhum problema. Muito bom a pessoa ter essa iniciativa. Só que eu, particularmente, eu fui chamado para lidar com disciplinas que lidam com formação ministerial. Eu não tenho interesse de formar profissionais para o mercado de trabalho. Eu tenho interesse de ajudar na formação para o exercício ministerial na igreja. Por isso que eu trabalho com esses níveis, a princípio, básico e médio. Posso vir futuramente trabalhar no bacharelado? Posso vir futuramente ter um curso reconhecido pelo MEC? Quem sabe, né? Mas, a princípio, nós estamos trabalhando com básico e médio e não é reconhecido pelo MEC. Então, qual é o reconhecimento desse curso?
até coloquei aqui, não temos por missão preparar teólogos em nível profissional, mas promover a capacitação de vocacionados para o exercício do ministério cristão. Nosso foco está no preparo de homens e mulheres chamados para labutarem no reino de Deus e não no mercado de trabalho. Os certificados conferidos pela Escola Teológica Shema são reconhecidos pelo Conselho de Educação e Cultura da nossa convenção, automaticamente pela Convenção Geral, e automaticamente dá a possibilidade de alguém que tem desejo de ascender no ministério, vir a ser um evangelista, um pastor, não há nenhum problema. Paulo diz que quem deseja o episcopado, excelente obra desejo. Se é o desejo, então o nosso curso é reconhecido para futuramente na convenção poder galgar esse patamar, se Deus tem isso na sua vida, se você tem esse chamado. Então essa é a última informação aqui no que tange a questão de reconhecimento. Eu queria falar sobre essa palavra aqui, que quem já fez o curso básico já sabe o que está escrito, sabe ou não sabe? Shema é o nome da escola teológica. Eu vou começar a aula que vem falando sobre ela. Não vou falar agora porque o tempo não vai dar. Eu vou adiantar aqui para outro assunto. Deixa eu passar aqui. Semana que vem eu falo então o significado do nome. Deixa eu passar rapidinho, porque senão o tempo nosso não vai dar. Tá, preciso falar sobre isso aqui, ó. Quem já leu a Bíblia conosco aí no nosso programa de leitura bíblica anual? Vamos para cima, hein? Vamos lá. Então, esse ano, mais uma vez, nós vamos ter o projeto de leitura da Bíblia no ano. Todos os alunos da escola aí fazem parte do nosso grupo, lá no WhatsApp. E já sabe, a partir aqui do dia 20 de fevereiro, eu estendi o início para dar tempo dos alunos chegarem, a outra semana chega mais alunos. Enfim, nós vamos começar no dia 20 de fevereiro, a perspectiva de término vai ser lá pelo dia 6 de dezembro. Nós vamos ler a Bíblia toda, 4 capítulos por dia. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Seria bom, mas se você quiser, todos os dias o que eu faço? Eu coloco lá no grupo 4 capítulos da Bíblia, no final, um comentário sobre aquele grupo de capítulos, para te incentivar. Você não precisa ler pelo aparelho celular. Você pode ver lá, hoje é Gênesis de 1 a 4. Você pode ler na sua Bíblia, eu vou colocar em uma versão, você pode ler em outra, mas só para informar, teremos leitura bíblica, vou falar mais na semana que vem também, porque do horário, mas só explicando que teremos e começaremos no dia 20 de fevereiro. Penúltima informação aqui, nos ajude aí a divulgar o canal da Escola Teológica Shema para aqueles que desejam fazer o curso à distância. Se você conhece alguém que tem desejo de fazer o curso à distância, manda para ele o link, nós vamos disponibilizar aí para todos, ele vai ver a aula, se interessar, entre em contato conosco, nós explicaremos como funciona para fazer o curso teológico à distância. Só a título de exemplo, eu vou mandar agora uma saudação especial a quem está nos acompanhando, ou vai assistir a aula depois, porque nós temos alunos, agora são 9h30, está chegando 9h30. Tem aluno que lá onde ele está nos acompanhando, lá já vai dar 2 da manhã, e tem aluno que ainda é 6 e pouca da tarde, por causa dos fuso horário. Quem são esses alunos que eu quero aqui mandar uma saudação especial para eles? Ó, mandar uma saudação aí. Nosso irmão Rafael, esse aqui é de Vila Velha mesmo, ele trabalha toda quarta-feira, está fazendo à distância. Irmão Ezequiel, lá de Fundão, nosso aluno também. Irmão Alessandro, Roseral, Minas Gerais, nossa saudação. Anaíra e a esposa formaram conosco no básico, lá em Imbiruçu, Minas Gerais, estão fazendo o curso conosco. Também irmão Valdirene e Humaitá, tudo aqui pertence a Mutum, Minas Gerais. Irmão Ivan, cidade de Orizânia. Vocês já ouviram falar nessas cidades tudo aí? Tem cidade que você não ouviu falar, né? Vamos ver se já ouviu falar dessa daqui, ó. Marambainha, lá em Minas Gerais. Pastor, que está nos acompanhando lá, pastor Edilan, nosso aluno. Para vocês terem uma ideia, onde nós temos alunos, você pode indicar seu amigo lá da Bahia. Mas chega lá na Bahia também? Eu tenho um aluno lá, o irmão Moisés, lá em Ilhéus, na Bahia. Quem já ouviu falar de Ilhéus? Quem já ouviu falar da Bahia? Aí não, calma aí também, né, irmão?
Aqui, o nosso irmão João Maurício, diácono João Maurício, da congregação da Pedra dos Búzios, está lá em Portugal, é nosso aluno também. E o pastor Robson, que foi para Portugal semana passada, está lá e também é nosso aluno, está nos acompanhando. Temos mais quem? O pastor Afrânio, cidade Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos, nosso abraço para ele também. A irmã Carla, na cidade de Minneola, estado de Nova York, Estados Unidos, e o pastor Denis, que é o pastor lá da Assembleia de Deus Ministério Belém, Minneola, em Nova York. 14 alunos que eu coloquei aqui, mando um abraço a eles, estão caminhando conosco, na Europa, nos Estados Unidos. A gente já teve aluno aqui que fez o curso da Bélgica, a gente já teve gente que assistiu o curso, irmão, na Tailândia, na Malásia, tem um aluno angolano. Então, um incentivo, se você conhece alguém distante, eu queria fazer um curso, pode indicar, ele entra em contato conosco, a gente faz todo o trâmite aí, para que ele possa ser também um aluno da Escola Teológica Shema. Amém? Por hoje nós vamos encerrar então, como eu disse, apenas uma apresentação, começaremos propriamente na semana que vem, então nós vamos orar, eu encerro a aula, termino a transmissão, e aí você aguarda só mais 3 minutinhos, que é aquele mistério que eu falei. Se você quiser ir embora, você perde a bênção, mas se quiser esperar mais 3 minutinhos, alguém vai levar para casa esse livro que nós vamos sortear aqui no final. Se coloque de pé junto comigo, vamos orar e agradecer a Deus. Se houver mais alguma dúvida, alguma questão, terminando aqui, estou à disposição também dos irmãos para tirar qualquer dúvida, se porventura houver. Oremos, querido Deus e Pai, nós te damos graça na noite desse dia, pelo privilégio de mais uma vez estar na tua casa e dar início a mais uma etapa do nosso curso teológico, desta feita, o curso em nível médio. Muito obrigado por cada um dos alunos que aqui estão, obrigado pelos alunos que nos acompanharam ou em algum momento estarão assistindo essa aula, aqueles que aqui citamos e tantos outros, ó Deus, que o Senhor fará chegar também a essa escola para buscar o crescimento no conhecimento da tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada um. Nos abençoe e leve cada um de nós em paz aos nossos lares, dê-nos uma noite de sono, repouso, restauração das forças e continue nos abençoando no decorrer dessa semana. Tudo para a glória do teu nome, e assim oramos a ti, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam... Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.